Bom dia, pessoal. Deus abençoe. Espero sempre que Deus esteja abençoando a vida de vocês, protegendo nessas enfermidades que a gente está tendo, muitas pessoas tendo, né? Que a gente possa ser abençoado e protegido por Deus, porque o nosso desejo é esse. Que a gente possa ser, mesmo nessas tribulações, nessas dificuldades que a gente está vivendo, que nós possamos meditar mais nas coisas de Deus. E é por isso que sempre eu venho aqui falar alguma coisa da palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus, para mim, ela é insubstituível. Eu necessito da palavra de Deus. E a gente sempre procura, a cada domingo, fazer uma meditação sobre uma palavra. E hoje eu gostaria de observar dois personagens, dois representantes na vida do ser humano que mostra como devemos agir. Aliás, a Bíblia, a finalidade dela é sempre mostrar como a gente deve agir. E obedecendo, eu encontro na Bíblia, a palavra de Deus tem sempre nos instruído de uma maneira perfeita para que a gente viva muito mais feliz. Porque esse é o objetivo de Deus, é que a gente acompanhe a sua palavra, seja obediente à sua palavra para nossa própria felicidade. Então, veja bem, aqui tem duas coisas que me tocaram essa semana. Está em Jeremias 17, o versículo 7. Depois eu quero ler também o versículo 5 e o versículo 7. Eu vou ler os dois versículos para vocês entenderem onde eu queria chegar. O primeiro diz assim: assim diz o Senhor. Primeiro detalhe, assim diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus. É Ele que vai falar através de Jeremias. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Uma maldição. Uma maldição. Outro versículo que eu queria comparar para a gente ver os resultados disso é o 7. O 7 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então, o que a gente vê? Vê aqui uma maldição e uma bênção. E o que a gente quer escolher na nossa vida? Muitas vezes a gente quer a bênção, só que a gente não se aplica para receber essa bênção. Então, o necessário é se aplicar para receber aquilo que Deus tem para nos dar. Mas vamos ver o resultado dessa maldição e dessa bênção. Começando com a maldição, diz assim o versículo 6. Ele será, aquele maldito, que é o homem, né? O homem maldito, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Então, esse é o resultado das pessoas que são malditos. É como se vivesse no deserto, é como uma planta no deserto, que ela não tem sobrevivência, ela não tem futuro, ela fica ali à mercê do sol, das coisas ruins. Não tem nada de bom naquela planta. Então, assim é o homem que confia no homem. Ele confia quando a nossa confiança está no nosso eu. Quando a gente confia no nosso eu. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim. Então, o que acontece com ele? Esse é o resultado. É uma pessoa que vive no deserto, num lugar árido, num lugar sem consolo. Então, observem bem que Deus quer mostrar que a importância de Deus na nossa vida é tão grande, que ela muda o nosso viver. Deus muda. Agora, vamos ver o resultado aqui do versículo 7, né? Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Diz assim: mas ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que ele estende as suas raízes para o ribeiro. Ela
ela temerá quando chega, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não se ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu acho interessante isso, porque uma árvore plantada perto do ribeiro, uma árvore perto do ribeiro. Quando a gente vai, eu gosto muito de passear nos rios. Às vezes eu me alegro muito de passear no rio, porque no rio você vê a natureza. E ali aquelas árvores perto do rio, elas são sempre frondosas, são sempre, pode ser seca, mas elas estão sempre com as folhas verdes. Por quê? Porque nutre do rio a água necessária para que ela nunca fique feia, fique sempre bonita. Assim é o homem que deposita sua confiança em Deus. Eu me lembro quando era jovem, quando era criança, isso já há 60 anos atrás, né? A gente ia no rio e tinha o ingá. E tinha bacapari, uma outra fruta amarela, muito gostosa, que eu nunca mais vi. Mas o ingá é muito comum. E como aqueles pés de bacapari ou de ingá, eles produziam todo ano, eles produziam na época certa, nunca falhava. Por quê? Porque as suas raízes estavam no rio. Então ele compara essas raízes dessa árvore, ele compara das nossas raízes quando estão no Senhor. A nossa vida é frutífera. É a vida de amor, é a vida de paz e é vida de luta. É vida de luta. Então veja bem que tem aqui a bênção e a maldição. Quando a gente fala assim, maldito é o homem, a gente parece, Deus também pede parece que é uma incoerência, mas Deus pede assim para a gente amar o nosso próximo. E muitas vezes a gente quer desprezar determinadas pessoas que vivem sem Deus, sem o temor do Senhor, mas Deus pede para a gente amar. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante. De Deus sempre flui o amor. Mesmo as pessoas que detestáveis, muitas vezes, se a gente nutrir, mostrar o amor de Deus, pode ser que ele mude de opinião. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa cansa de viver num deserto e quer viver perto do rio. Quando você vive longe de Deus, as consequências te destroem. Você é uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa que só pensa no seu bem-estar. Então veja bem, muitas pessoas pensam nisso, no poder. Quantas pessoas estão obcecadas pelo poder? E o que adianta isso diante de Deus? O que resolve isso? É aquela planta no deserto, que embora ele se satisfaça de algumas coisas que ele acha que ele é, mas na realidade ele não é nada, porque a morte chega para todos. E o que faremos diante do tribunal de Cristo, do tribunal de Deus? O que faremos? O que a gente mostra? Nosso egoísmo? Gente, é necessário a gente observar que Deus quer sempre o melhor para a gente. Deus quer o melhor. E eu prefiro ser bendito. Eu creio que você também prefere ser bendito. Então a proximidade de Deus é fundamental na nossa vida. É por isso que eu amo a palavra de Deus. É por isso que eu leio a Bíblia. É por isso que eu examino a Bíblia. A Bíblia é meu guia. É meu GPS. Ela é o meu guia. Eu desejo que a Bíblia seja o guia de cada pessoa. Ela não é um livro para ficar guardada no armário, aberta na mesa. Não, ela não é para isso. Ela não é superstição. Ela é verdade. Ela é verdade. Ela tem que ser lida e examinada. Então veja bem aqui. Qual é o nosso primeiro, deve ser o nosso objetivo central? Maldição ou bênção? Eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção. E eu creio que cada um que está ouvindo quer ser uma bênção. Mas para ser uma bênção também tem um preço. Eu preciso crer, confiar que Deus é o Senhor. E confiando, obedecendo esse Deus, Senhor, a gente consegue
nessa vida, ser uma bênção. É o que Deus espera de nós. Deus não quer que... Mas para que a gente faça isso, a gente quer observar. Observar e praticar. A gente não é só ver, não é só examinar, olhar, mas é praticar aquilo que Deus quer. Deus quer muito, muito mais o bem para você. Deus quer o bem. Mas como ele pode realizar isso se a pessoa despreza ele? E muitas vezes eu não me ponho como pessoa perfeita. Não, longe disso. Eu sou imperfeito. Mas Deus me ama mesmo sendo imperfeito. Deus me ama mesmo sendo imperfeito. Você não é perfeito, mas Deus vai abençoar sempre sua vida. Vai querer que você cresça dentro de padrões agradáveis a Deus. É isso que a gente precisa na nossa vida. Que Deus conduza a nossa vida. Deixe Deus conduzir a sua vida de uma maneira total. Cada dia que passa, eu penso que não é fácil ser crente. Não é fácil crer. Não é fácil. Mas a coisa mais abençoada que a gente pode ter é crer no Senhor, que muda, que transforma, que conduz, que dirige e que ama profundamente. Conhecer o amor de Deus é viver na paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós e que nós possamos observar. Não quero ser maldito. Eu quero crer, quero confiar no meu Deus para ser bendito, para ser como aquela árvore que sempre tem a dar. A árvore, perto do ribeiro, ela sempre tem a dar os frutos. Me lembrei do ingá, né? Mas sempre tem os frutos. Não importa se fez seca ou se não fez seca. Ela produz. Por quê? Porque as raízes estão na água. Quando as suas raízes estiverem em Deus, você sempre vai produzir frutos de amor, de paz e longanimidade. Que a paz do Senhor nos acompanhe. Que a gente guarde essa palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser guardada e agir. Nós precisamos guardar e agir segundo os padrões que Deus nos ensina. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que a paz do Senhor reine no seu lar, na sua vida. É tudo o que eu desejo. É tudo que a gente sempre ora pelos nossos parentes. Pede a Deus que abençoe todos os nossos parentes. E a gente vai continuar fazendo isso. Que Deus abençoe. Estamos juntos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.